Olá, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal, nesse horário de segunda-feira às 20 horas, para os nossos estudos da Nova Era, para a leitura compartilhada ao vivo da carta do Papa Francisco chamada Laudato Si, que fala sobre os cuidados com a nossa casa comum, a Mãe Terra, tudo aquilo que a gente vivencia hoje como sociedade. E estamos, lentamente agora nas aulas, chegando em capítulos nos quais o Papa começa a trazer grandes sugestões, e uma visão do que pode ser feito daqui para frente, quais as mudanças de paradigma a gente pode construir hoje aqui agora no nosso mundo. Olá, José, seja muito bem-vindo, querido. Que bom que esteja aqui com a gente. Para quem for entrando, sempre bom lembrar que esse é um espaço colaborativo de conversa, apesar de eu ser a única pessoa aqui na telinha, a gente está sempre aqui batendo um papo, escrevendo. Adoro os comentários de vocês, as perguntas, as indagações, então que esse possa realmente ser um espaço nosso aqui. E também para quem estiver assistindo a live durante a semana, muita gente assiste a gravação. Então que vocês, gente, tragam seus comentários, deixem, na postagem da live para a gente poder continuar esse bate-papo depois. Quero convidar a gente para abrir os estudos de hoje, como sempre, fazendo uma oração. Quem sentir de fechar os olhos comigo, esse é o momento de respirar fundo, juntando as mãos frente ao coração. Voltando pro aqui e agora, sentindo aqui e agora, para invocarmos. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz, para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente, e que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Vamos lá aos estudos de hoje. Para quem está com o PDF, a gente está começando hoje na página 149 do arquivo. Quem não tiver com o PDF, o link está sempre nos comentários da live para fazer o download, para quem quiser acompanhar além do texto. Isso faz uma diferença para algumas pessoas, mas todo mundo é convidado simplesmente para aproveitar, apreciar e acompanhar a leitura aqui ao vivo. A gente vai continuar hoje do parágrafo 195, falando sobre, continuando a falar de toda a questão do lucro, do individualismo, do coletivo, na repartição de méritos. Então, vamos lá? Todos prontos? Então, começamos hoje com o Papa escrevendo o seguinte: o princípio da maximização do lucro, que tende a isolar-se de todas as outras considerações, é uma distorção conceptual da economia. Desde que aumente a produção, pouco interessa que isso se consiga à custa dos recursos futuros ou da saúde do meio ambiente. Se o derrube de uma floresta aumenta a produção, ninguém insere no respectivo cálculo a perda que implica desertificar um território, destruir a biodiversidade ou aumentar a poluição.
Por outras palavras, as empresas obtêm lucros calculando e pagando uma parte ínfima dos custos. Essa é uma visão global e geral que a gente tem desde o tempo do colonialismo, hoje ainda presente no capitalismo, no neoliberalismo, que é, se eu for simplificar, né, gente, cada um olhando por si. Por que é isso? Porque esse lucro, como o Papa está colocando aqui, tão sabiamente trazendo, né, a visão, né, o considerar o meio ambiente, a natureza, tudo que está em volta, para realmente saber se é lucro ou se não é, isso não é feito, né, ou a gente tem a impressão de que a gente está lucrando, porque a gente está olhando só para aquele escopo, por exemplo, da nossa empresa, ou só para o escopo do nosso país. Quando a gente calcula o PIB de um país, a gente não está considerando nas trocas, nos negócios que foram feitos com outros, se alguém saiu perdendo, se houve dano, né, em alguma direção ou de outra. O que está se considerando é somente o lucro final líquido daquele país, daquela empresa. E aí sim a gente cria essa ilusão de lucro, de desenvolvimento, de crescimento pontualmente, mas a gente perde essa noção da escala do que está sendo deteriorado e literalmente perdido muitas vezes para sempre dentro da natureza ou dentro, né, de países que sejam, por exemplo, subdesenvolvidos, que não têm a mesma condição de tratados, de troca do que os países desenvolvidos no mundo hoje. Então, o Papa traz aqui um ponto importantíssimo, né, que é considerar o todo quando a gente vai calcular se tivemos lucro ou não, se estamos nos desenvolvendo ou não. Porque a longo prazo, mesmo que o seu país ou a sua empresa tenha um lucro, a longo prazo, se todo o entorno dele estiver deteriorado, ele também sofrerá grandes impactos e não serão mais de lucro, mas sim de desgaste, de perdas, de destruição. Então, a longo prazo, o lucro só pode ser visto de uma maneira coletiva. E essa maneira coletiva inclui, claro, a natureza, o meio ambiente, tudo que compete a isso que a gente enxerga e nomeia de Mãe Terra, né? Mas vamos continuando. O Papa escreve: poder-se-ia considerar ético somente um comportamento em que os custos econômicos e sociais derivados do uso dos recursos ambientais comuns sejam reconhecidos de maneira transparente e plenamente suportados por quem deles usufrui, e não por outras populações, nem pelas gerações futuras. Então, de novo, o Papa trazendo aqui essa importância da visão global de todos os envolvidos num processo. Ou seja, se o meu país enriquece à custa de um outro, eu não estou sendo ético nos meus tratados, nos meus negócios, nos meus empreendimentos. A mesma coisa se dá com as empresas, não só perante a população local, onde elas se instalem, mas perante a própria natureza e o que o Papa trouxe aqui, que é muito interessante, as gerações futuras. Essas gerações futuras terão boas condições, bem-estar para viver, se esse negócio, esse empreendimento for feito da maneira que ele está sendo feito, entre aspas, gerando lucro? Será? Essa é a pergunta que o Papa nos chama a se perguntar, a refletir sobre. Ele adiciona: a mentalidade utilitária, que só pensa no uso das coisas, que fornece apenas uma análise estática da realidade, né, ou seja, pontual, individual, está em função de necessidades atuais, está presente tanto quando é o mercado que atribui os recursos, como quando faz um Estado planificador. Então, ele está trazendo agora também essa questão dos Estados, das nações aqui para o texto. Ele continua: qual é o lugar da política? Qual que é o lugar da política então, gente? Comentem, tá? Comentem, mesmo que for depois,
quero muito entender como é a visão de cada um, de cada uma aqui sobre isso, porque a gente está num tempo tão, entre aspas, em alguns momentos apolítico no nosso país, né, aqui no Brasil, muitas vezes até em muitas frentes muito político. A gente está entre esses dois campos, né, em que pessoas estão se distanciando da política, sendo que ser político é viver, né, é se inserir na sociedade, é se colocar no seu lugar de responsabilidade. Então, como que eu vou falar que eu sou apolítico, né? Talvez você seja apartidário, mas não apolítico, que para ser apolítico você precisaria, né, nós precisaríamos nos excluir do mundo. Muito bem, vamos ver o que o Papa traz. Ele diz: recordemos o princípio da subsidiariedade, que dá liberdade para o desenvolvimento das capacidades presentes a todos os níveis, mas simultaneamente exige mais responsabilidade pelo bem comum a quem tem mais poder. É verdade que hoje alguns setores econômicos exercem mais poder do que os próprios estados. Isso é muito verdade nos dias de hoje. Quem exerce o poder, na grande maioria das vezes, são as grandes empresas, né? Os grandes conglomerados de empresas. Mas não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. A lógica que não deixa espaço para uma sincera preocupação pelo meio ambiente é a mesma que não encontra espaço a preocupação para integrar os mais frágeis, porque no modelo do êxito individualista em vigor, parece que não faz sentido investir para que os lentos, fracos ou menos dotados possam também se ingrar na vida. Pois é, a nossa sociedade se tornou tão individualista que a gente, né, se coloca nesse lugar de o problema é de cada um. Né? Se eu tenho esse poder, seja aquisitivo ou de influência, tanto me faz o outro. Né? Toda aquela questão da meritocracia também emerge. Se o outro não conseguiu, se ele não está nesse lugar que eu estou, é porque ele não mereceu. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes, né? Para quem não conhece a discussão sobre a meritocracia, vale muito a pena ir atrás, procurar, ler, refletir, porque as pessoas não nascem e elas não vivem sobre as mesmas condições. A gente não está jogando um jogo, entre aspas, de banco imobiliário com as mesmas regras para todos os integrantes, né? Para todos os participantes desse jogo que é a vida, né? A gente está, na verdade, jogando um jogo de banco imobiliário na sociedade capitalista de hoje, que tem regras bem específicas para grupos específicos de pessoa e que traz, sim, vantagens para alguns e desvantagens para outros. Né? Então, toda a questão da meritocracia precisa estar muito, muito consciente na mente da gente para que a gente possa quebrar com isso que vem acontecendo no nosso dia a dia, tentando cada vez mais considerar, né, de forma integrativa aquilo que o Papa chamou, né, dos lentos, dos fracos, dos menos dotados de possibilidade, para que esses possam também se ingrar na vida, né, já que o nosso objetivo final é o bem-estar, é a bem-aventurança de todos nós na vida, assim como da natureza, né, o do próprio planeta, nós sendo parte dessa natureza que se coloca aqui. Então o êxito, de novo, gente, o êxito ele nunca pode ser visto de maneira individual. O êxito ou ele é coletivo ou ele não é, ou ele é uma ilusão. É isso que o Papa está tentando deixar bem claro aqui pra gente. Olá, o pessoal do sítio do Vale das Olivas, sejam bem-vindos, queridos, sejam bem-vindos para acompanhar aqui com a gente. Boa noite, Bel. Seja bem-vinda, querida. O Papa continua na carta dizendo o seguinte: precisamos de uma política que pense com visão ampla
e leve por diante uma reformulação integral, abrangendo um diálogo interdisciplinar os vários aspectos da crise que vivenciamos hoje. Muitas vezes, a própria política é responsável pelo seu decrédito, devido à corrupção e à falta de boas políticas públicas. Se o Estado não cumpre o seu papel em uma região, alguns grupos econômicos podem se apresentar como benfeitores e apropriar-se do poder real, sentindo-se autorizados a não observar certas normas até se chegar às diferentes formas de criminalidade organizada, tráfico de pessoas, narcotráfico, violência, que são muito difíceis de se erradicar depois. Boa noite, Verô, seja também muito bem-vinda. Que bom te ver por aqui, querida, saudades. Se a política não é capaz de romper uma lógica perversa e perde-se também em discursos inconsistentes, continuaremos sem enfrentar os grandes problemas da humanidade. E aí é preciso muita coragem, né, gente? Não só coragem, mas vontade, para olhar para essa complexidade toda, para se dispor a procurar um outro caminho. E, de novo, a grande complexidade está no quê? Não dá para fazer esse caminho individualmente, ele precisa ser um caminho grupal, do coletivo. Então a pergunta é sempre como arrebatar mais gente para estar revendo esses processos, procurando outros caminhos, novas formas de se pensar, agir e fazer, né? Como formar esses coletivos e esses grupos e ter certeza de que eles vão colocar alguma ação, algum ato, né, no dia a dia, na sociedade, de qual forma for, né? Porque assim a gente vai como um quebra-cabeça refazendo o nosso todo, né? Não vai ser, né, só uma virada de chave que vai virar o jogo. Essa é uma construção de pecinhas, né? E cada um de nós, dentro de um grupo, dentro de um coletivo, pode colaborar ativamente para esse quebra-cabeça se remontar, né? Mas vamos continuando aqui no texto. O Papa diz o seguinte: uma estratégia de mudança real exige repensar a totalidade dos processos, pois não basta incluir considerações ecológicas superficiais enquanto não se puser em discussão a lógica subjacente à cultura atual, aquela do individualismo, da falta de ética que a gente mencionou agora há pouco. Uma política sã deveria ser capaz de assumir esse desafio. E eu pessoalmente acredito, gente, que em assumir esse desafio esteja uma postura também que é muito diferente daquela que a gente vê hoje dentro da política partidária no Brasil. Na verdade, no mundo, né? Na grande maioria do mundo. Seria uma postura que ela é convidativa, que ela é colaborativa, que ela é descentralizada do poder e dos mandatos, né? Que ela seria muito mais, como eu disse, descentralizada, convidativa no sentido de agregar realmente as pessoas nesse processo de repensar o todo e não colocar isso na mão de um ou de alguns esperando que isso traga frutos. Porque se está na mão de um ou de alguns, isso não é interiorizado, integrado dentro de todas as pessoas que compõem, por exemplo, esse país, o Brasil, né? Somos aí 200 milhões de pessoas. Se não é integrado, se não está enraizado, se cada uma dessas 200 milhões de pessoas não faz parte desse projeto, não se identifica com esse processo, onde que vai estar a mudança? Só na cabeça, só na mente, só no conceito. Ela precisa vir para as nossas mãos, para as nossas ações. Então a política ela precisa cada vez mais ser menos partidária, né? Menos divisória e mais inclusiva, inclusiva da própria população, que precisa também, como a gente vem discutindo, se colocar nesse lugar de protagonista, né? Do fazer junto, do tomar a responsabilidade, do co-criar, né? Não é só ir lá votar e achar que está resolvido, não! A gente faz parte do que a gente vive, do que acontece, do que é decidido todos os dias da nossa vida, né? E se a gente tem uma ideia contrária a isso,
É importante rever esse conceito, né? Porque achar que os outros farão pela gente é também uma grande ilusão. Mesmo que eles tenham sido eleitos, mesmo que sejam representantes, a responsabilidade nunca deixa de ser nossa, né? Mas vamos lá, vamos ver o que mais que o Papa vai trazer aqui como sugestão. A política e a economia tendem a culpar-se reciprocamente a respeito da pobreza e da degradação ambiental, né? Então fica um jogando a bola para o outro. Mas o que se espera é que reconheçam seus próprios erros e encontrem formas de interação orientadas para o bem comum. Enquanto uns se afanam apenas com o ganho econômico e os outros estão obcecados apenas por conversar ou conservar ou aumentar o poder, o que nos resta são guerras ou acordos espúrios, onde o que menos interessa às duas partes é preservar o meio ambiente e cuidar dos mais fracos. Vale aqui também o princípio de que a unidade é superior ao conflito. E por isso que eu disse, né, que a política precisa ser menos partidária e mais integrativa, colaborativa, convidativa. E isso vale, claro, para as empresas, para os negócios, mas, de novo, importantíssimo, gente, né? Quem não está nesse lugar de empresário, de empreendedor, de político, de chefe de Estado, não vamos entrar nessa posição de esperar que só eles façam mudança, né? Se eu vivo numa cidade, é o meu dever, né, a minha responsabilidade pessoal cuidar dessa cidade. Seja do meu bairro, da minha rua, a responsabilidade também é minha, de me interessar, de separar um tempo para eu poder me dedicar, né? Claro que sempre existem pessoas em casos especiais ou vulneráveis que não têm essa condição. A gente falou uma vez, né? Se você tem tempo livre, se você é uma das pessoas, né, que tem tempo como eu para estar aqui realizando essa live ou assistindo essa live, né, se temos tempo livre, a gente tem com certeza, né, muita responsabilidade nas nossas mãos. Porque tem gente que realmente não tem condição, né, não tem tempo livre para poder realizar esse trabalho de transformação, de participação, que estão em outras situações, né? E se você faz parte de uma empresa, você é empregado em algum lugar, também faz parte, né, da sua posição, do seu vivenciar aquele trabalho, colaborar para essas reflexões dentro daquele ambiente, né? É claro que existem lugares que abrem possibilidades para isso, outros que não, mas quando a gente realiza isso em grupo, a gente se fortalece, a gente abre espaço para o diálogo, né? Ou para criar outras soluções. Se aquele for um ambiente não propício, que não leva a sério a ética, a moral, e você depende desse trabalho, você tem que estar lá, mas na verdade não quer, né? Por que não pensar em alternativas com as pessoas que estão ali junto de você nessa caminhada, né? A gente precisa se lembrar de que a força coletiva ela vence essa opressão se a gente souber se ouvir, se enxergar e colaborar uns com os outros. Olá, Marita, seja muito bem-vinda. Eu vou dar uma aumentada aqui na luz, porque as velas se apagaram e a gente está aqui ainda um bom tempo. Muito bem, gente. Passando para o próximo capítulo, a gente vai começar a entrar no ponto 5 aqui da carta do Papa Francisco, né? Então, finalizando essa questão do capital, da política, da economia, das empresas, né? Da questão do acúmulo do lucro e né, por um outro lado, toda essa questão que ele traz, que ele pede, que é a divisão, que é a repartição, que é a democratização dos nossos méritos, né, o partilhar dos nossos méritos. Acredito que foram aí as últimas aulas trazendo muitos repensares para a gente. E agora no ponto 5, que se abre daqui para frente, o Papa vai trazer toda a questão da religião e da ciência e como esse diálogo tem acontecido hoje em dia. Muita gente ainda vê
religião e ciência muito dispersas, né, uma das outras. É claro que existe religião e religião, e é importante, como sempre, né, se convidar para receber as palavras do Papa, né, que foram embasadas em muitas conversas, discussões, pesquisa, né? Ele não sentou e escreveu isso do nada. Houve realmente um trabalho de troca, de construir essa carta com muitas outras pessoas, muitos outros especialistas, cientistas, historiadores, sociólogos. Então essa carta do Papa não é só do Papa, né? E ele vem aqui mostrar pra gente que existe esse diálogo acontecendo. A religião também não é a mesma que ela foi lá atrás. E a ciência também não está hoje tão mais cética quanto estava muito tempo atrás. Mas existem sim ainda embates muito grandes e que, como a gente vem dialogando, né, como ele vem trazendo a carta inteira, é muito necessário a gente sair desse embate, sair, né, da luta um contra o outro e encontrar um caminho da colaboração genuína que olhe para o todo, não só para um e não só para o outro, né? Muito bem, pensando, claro, no bem comum, né? A gente está tirando aqui todo o aspecto egoísta que possa existir dentro de um ou de outro, né? Então, com egoísmo realmente não existe diálogo. O diálogo é para ser feito dentro do conceito de abundância, né? De partilha, como a gente trouxe já muitas vezes. Eu estou pensando aqui que eu acredito que a gente possa iniciar esse capítulo na semana que vem, né? Já está quase aqui no horário da nossa meditação, para a gente passar a refletir tudo que foi dito internamente, não mais só com a mente, com a escuta. Então é isso, gente. Eu vou sugerir que a gente continue o texto, iniciando esse capítulo 5 semana que vem, tá? Para começar a falar de religião e ciências. E a gente finalizar hoje os estudos ainda com uma meditação dentro desse âmbito, né, da unidade superior aos conflitos, né, do que é comum ser superior do que os conflitos. Eu vou convidar todo mundo para tomar a postura meditativa, como sempre, todas as semanas. Seja sentadinho aqui na cadeira como eu, quem quiser deitar pode deitar também para fazer a meditação. O importante é deixar sempre a coluna ereta, pescoço, cabeça, né, seguindo aqui uma reta, uma linha, para que a energia possa fluir, para que a gente respire bem, para que, né, o nosso peitoral esteja aberto, o coração esteja aberto. As mãos vocês podem deixar viradas para cima ou para baixo, né, descansadas ao longo do corpo ou apoiadas na coxa, da maneira que for mais confortável para vocês. A meditação precisa ser confortável, não é para doer. Se doer, fiquem à vontade para se reajustar, mas é importante sempre tentar manter a postura. Então, vou convidar a gente para começar a fechar os olhos, respirar fundo. 3, 4 vezes, inspirando e expirando ar bem profundamente. E com isso vocês vão sentindo o corpo de vocês, a respiração de vocês, tudo que está acontecendo nesse momento aqui e agora. Todas as percepções que o corpo de vocês tem aqui e agora. Inspira, expira. Prestando também atenção no que você está sentindo agora, depois da leitura. Que sentimentos aparecem e estão com você agora.
Inspire, expire, percebendo agora os pensamentos que ficaram com você dessa leitura. Que reflexões estão com você desta leitura? Inspire, expire. Perceba o que você acha, o que você está achando de tudo que foi dito sobre o tema. Qual foi a sua opinião ao longo da leitura, das discussões? Inspire, expire e perceba se algumas perguntas ficaram em aberto, quais reflexões ainda estão acontecendo. Perceba você, o seu eu físico, as suas emoções, as suas perguntas, indagações, pensamentos, no aqui e agora. Inspire, expire, levando toda a atenção para o seu eu, para o seu corpo. Começando a sentir tudo o que acontece dentro de você. Perceba a sua respiração. Perceba o batimento do seu coração, o sangue pulsando dentro das suas artérias, veias, vasos. Tente até perceber o movimento sutil dos outros órgãos, das suas vísceras, de tudo que está trabalhando dentro de você, aqui e agora. Perceba até a sensibilidade de cada receptor na sua pele. Inspire, expire, sentindo tudo que acontece no seu corpo, aqui e agora. Inspire,
expire, aguçando as suas sensações, a sua sensibilidade, para perceber tudo acontecendo no seu corpo. Agora, comece a respirar comigo ciclicamente, inspirando o ar por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando o ar por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3. Inspirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, seguindo esse ritmo de 3, 3, 3 e 3 por conta própria, no seu ritmo. Continue respirando ciclicamente e a cada ciclo sinta mais e mais o funcionamento de tudo que acontece no seu corpo, desde a respiração, dos batimentos, do fluxo neurológico, elétrico, da sua digestão, tudo que acontece no seu corpo. Respire, se aprofunde e sinta mais e mais o seu corpo respirando ciclicamente em 3, 3, 3 e 3. Continue respirando ciclicamente e a cada ciclo se torne mais consciente de como o seu corpo funciona, de como cada parte do seu corpo funciona. Inspire, expire,
voltando lentamente à respiração normal, ao seu ritmo normal de respiração, ainda focado, focada em tudo que acontece no seu corpo. Inspire, expire, ficando consciente do que você observou, do que está observando. Inspire, expire e se pergunte mentalmente: o que fazem os meus órgãos? Como eles trabalham? Eles têm interesses individuais? Eles têm interesses comuns? Para que eu esteja em vida, saudável? Como os meus órgãos funcionam? Inspire, expire, observe, reflita um momento sobre essas perguntas. Como os meus órgãos funcionam para que eu me sinta bem, para que eu esteja saudável? Inspire, expire e perceba que sim, cada órgão do nosso corpo, cada parte do nosso corpo, ele tem uma função específica, tem um trabalho específico, um jeito muito específico, muito individual de ser, entre aspas, de pensar, de funcionar. Mas nenhum, absolutamente nenhum órgão toma ou adentra o espaço de um outro órgão. Todos funcionam em perfeita harmonia. Cada órgão seguindo aquilo que ele, entre aspas, pensa e faz, respeita também as atividades dos órgãos adjacentes a ele, que estão ao lado dele. As funções do nosso corpo colaboram umas com as outras. Quando estamos saudáveis, quando estamos bem. Na sociedade é a mesma coisa. Só vivemos bem quando respeitamos e cooperamos com o todo, mesmo dentro da nossa individualidade. Quando não invadimos o espaço, quando não deterioramos o bem-estar do outro.
mas sim colaboramos com ele. Inspire, expire e se pergunte: o que acontece com o funcionamento dos meus órgãos quando eu adoeço, quando eu não estou bem? Quais são as respostas que você encontra? O órgão para talvez de funcionar, perde a individualidade dele e dessa forma não colabora mais com o grupo, com o corpo todo. Ou um órgão, uma parte do nosso corpo invade uma outra, passa do limite, toma um tamanho maior do que deveria, tomando para si o que é de outra parte do nosso corpo. Mais uma vez, observe, sinta, respire profunda e lentamente, percebendo como isso também acontece quando a nossa sociedade adoece. Quando uma parte cresce demais por estar tomando para si o que é de outras, quando o lucro é acumulado em excesso, a custo do bem-estar comum, quando a gente perde a individualidade, as ideias, o poder de colaborar de uma pessoa, de uma peça, de uma parte, a sociedade não funciona tão bem como poderia funcionar. Inspire, expire mais uma vez, profundo e lentamente, levando agora a sua atenção, a sua percepção para as suas emoções e para os seus pensamentos. Perceba aqui e agora suas emoções e pensamentos, como eles se comportam no seu dia a dia, como eles estão geralmente, tanto os seus sentimentos quanto os seus pensamentos. Inspire e expire, percebendo que muitas vezes eles são conflitantes. As emoções querem uma coisa, os pensamentos, a lógica querem outra, e a gente se paralisa quando eles não encontram uma solução comum, pois não se conectam, não se conversam, não se entendem, não se enxergam. São as emoções de um lado querendo ter razão, atenção, e a nossa mente, a nossa lógica querendo estar certa, ter razão, ter controle do outro. Isso nos paralisa, nos deixa sem ação,
muitas vezes também nos estressa, nos cansa, nos desgasta. Inspire e expire, percebendo como essa falta de comunicação, de diálogo, de entendimento, também afasta as pessoas na sociedade. Quando combatemos, quando cultuamos a cultura do ganhador e do perdedor, do certo e do errado, e deixamos de procurar o bem-estar comum, a harmonia real das coisas e do todo. Inspire, expire e perceba agora como você fica quando as suas emoções e pensamentos estão alinhados, estão em harmonia, estão sintonizados. Quando os seus pensamentos entendem as suas emoções e as suas emoções entendem os seus pensamentos. Perceba que mesmo que eles sejam díspares, distintos, diferentes, o caminho se abre para o que pode ser uma solução comum, harmoniosa, que gere bem-estar em você por completo, que satisfaça suas emoções e também a sua mente, as suas ideias. Esse espaço, esse caminho para encontrar um lugar de harmonia é o que faz toda a diferença. Dentro de nós, internamente, e também na sociedade, no mundo. É preciso haver escuta, diálogo, entendimento, compaixão, amor, solidariedade, para que possamos viver em harmonia, compartilhando os nossos méritos e não apenas olhando para aquilo que queremos individualmente. Como humanidade, como natureza, como mundo. A harmonia existe quando a unidade é superior ao conflito, para que se abram esses caminhos. Inspire, expire, percebendo agora que as respostas para todos os problemas, desafios e perguntas que vemos no mundo, nós podemos encontrar dentro de nós. Porque o macro funciona assim como o micro. Aí está a importância do autoconhecimento, da observação e da reflexão das coisas mais simples da vida, que funcionam em harmonia total e completa.
Se queremos harmonia no mundo de fora, precisamos primeiro entender como essa harmonia funciona no mundo de dentro. Inspire, expire, profundo e lentamente, para que possamos fechar os estudos de hoje, ainda em postura meditativa, chamando mentalmente esta oração. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, transcende as barreiras da minha ignorância. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, derrota as minhas resistências. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, abre os meus olhos para a verdadeira luz e retira a minha consciência dos abismos do orgulho e da vaidade. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, dissolve minha pequenez em tua grandeza e mostra-me o verdadeiro propósito da criação humana. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, une-me ao próximo e aos reinos da natureza para a concretização do plano divino. Permite que minha consciência reconheça a presença do Criador em todas as coisas e glorifique a sua existência em todo tipo de vida. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, permite-me agora e sempre viver-te com perfeição, assim como fez o Senhor, que diminuiu sua grandeza para estar entre os homens e confirma sua infinita misericórdia retornando ao mundo. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, que sejas tu um princípio fecundo no coração humano. Assim seja, assim o é, agora. Podem abrir os olhos. Desejo a todos uma boa noite, uma belíssima semana, cheia de transformação, de reflexão, de amoração, ação com amor no nosso dia a dia. Que possamos ser protagonistas da nossa história, da nossa construção e que a unidade realmente reine acima do conflito. Beijos, abraços, até segunda que vem. Obrigada por cada um de vocês que esteve aqui hoje à noite, juntos, refletindo, escutando, meditando. Estamos lindamente construindo um novo mundo. Ele começa na ideia e termina nas nossas mãos. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.